Sabe quando você tem um aumento ou você trabalha mais, mas você tem aquele sentimento maravilhoso que parece que o seu dinheiro ele compra cada vez menos no supermercado? Você abre o noticiário e aí o Banco Central diz que a inflação ela caiu, que ela está controlada. Mas aí você vai para a farmácia, vai para a padaria, sei lá, para o posto de gasolina, se olha para o caixa e pensa assim, como assim a inflação ela caiu se está tudo absurdamente caro? Essa distância entre o que dizem os números oficiais e o que o seu bolso sente não é uma impressão errada, você não está errado. Esse é um fenômeno econômico real que existe e nesse vídeo a gente vai falar sobre o paradoxo do custo de vida, entender os fatores que fazem com que o seu salário ele pareça muito menor do que ele é e mais importante ainda, como essa inflação acumulada, ela vai destruir o seu poder de compra. Recentemente, o Brasil ele conseguiu reduzir a inflação, parabéns. Ela estava em 12% lá em 2022, tá? Em 2022 ela estava por volta desse valor e agora ela está em cerca de 4,4. Olha só, que maravilha, a gente progrediu, o nosso país ele é um lugar muito melhor. Só que aí você de novo pensa, cara, como assim se os preços ainda estão caros? E quando a inflação cai, a gente pode achar que os preços também vão cair, mas isso não é necessariamente o que acontece. Essa queda na inflação só significa que os preços não estão mais subindo como antes, mas eles estão indo um pouco mais devagar, mas eles continuam subindo. E o grande impacto, ele infelizmente está no efeito acumulado, ou seja, quando a gente vê desde janeiro de 2020, o índice oficial de preços, ele acumula uma alta de mais ou menos 42%. Esse é um valor muito grande. E quando a gente olha para a categoria de alimentação domiciliar, a gente vê um absurdo aumento de 64%. Esse valor subindo. E é aqui que nasce o tal do paradoxo da inflação. Porque apesar dela estar baixa hoje, o salto que a gente teve de custo de vida, ele subiu demais nos últimos 6 anos. Foi gigantesco. As pessoas elas comparam o carrinho de compras de hoje, né, com o que elas gastavam antigamente, antes da pandemia. A inflação ela é um pouco mais controlada agora, ela não vai simplesmente apagar o poder de compra que já foi corroído lá atrás. Outro ponto fundamental para a gente entender essa frustração que a gente sente é como o nosso cérebro ele vai perceber essa perda de valor do dinheiro. Então a gente não acumula a inflação através dessa média ponderada de centenas de produtos, como por exemplo faz o IBGE. A gente calcula a inflação com os itens que a gente mais compra. Se você pega, por exemplo, o Uber, ou você abastece o carro toda semana, o preço do combustível ele vai estar ali na sua percepção de inflação. E aí outra coisa, se você vai no supermercado ou na farmácia 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, são esses preços que vão marcar a sua mente. Só que a queda nos itens que você compra uma vez por ano, sei lá, um eletrodoméstico, uma televisão, um fogão, esses itens, sei lá, passagem aérea também, eles vão passar completamente despercebidos. E aí, além disso, existe um debate sobre os índices de inflação. Então, o mais famoso que a gente tem, que as pessoas conhecem, é o tal do IPCA. Então, esse é o índice mais famoso, que é o que é divulgado pelo IBGE, como eu disse antes. Só que olha que interessante, o IPCA, ele mede o custo de famílias que ganham até 40 salários mínimos, tá? Então, 40 salários mínimos. Só que qual é o problema? Que a maior parte do nosso país, ele não ganha até 40 salários mínimos, né? Então, qual que é o índice que reflete até 5 salários mínimos? Esse é o famoso INPC. Então, é o INPC, tá? Que vai justamente focar nisso, que é muito mais viável do que só olhar o IPCA. Então, como o peso da alimentação e do transporte ele é muito maior no orçamento dessas famílias de menor renda, o impacto da inflação percebida por elas
é justamente e drasticamente ao que o índice oficial ele vai destacar pra gente. E se você quiser se proteger da inflação, cuidar melhor do seu dinheiro de uma forma muito mais profissional, eu quero te convidar a conhecer o meu processo de planejamento financeiro individual. Não é um curso, muito pelo contrário, é um trabalho 100% personalizado com você, que eu vou estar te acompanhando e vou estar te ajudando a desenvolver um plano de ação olhando para todos os seus pilares financeiros e entendendo o seu momento de vida. E aí, para isso, é só você preencher um formulário que tem aqui embaixo, tá? E conforme as vagas forem surgindo, eu chamo você pra gente conversar. Mas aí você me pergunta, Léo, e se o custo de vida subiu tanto? Por que a renda dos brasileiros ela parece que não consegue acompanhar esse ritmo? O que está acontecendo? Quais são as razões para isso? Então a gente tem algumas delas. O primeiro deles é a baixa qualificação de mão de obra. Então, sem uma especialização específica, geralmente fica mais barato. E é aquilo, quanto mais raro uma coisa, mais caro ela é. Só que quanto mais comum, muito mais barato. Esse é um conceito bem interessante. O segundo que a gente pode mencionar aqui é a baixa produtividade. Porque assim, a verdade é que o trabalhador brasileiro ele precisa trabalhar muito mais para entregar um resultado parecido do que um trabalhador de um país desenvolvido entregaria em muito menos tempo e talvez até com uma qualidade maior. Então, sem essa eficiência, né, as empresas elas não vão conseguir repassar esses ganhos reais para a pessoa. Tem um outro fator também que a gente pode mencionar aqui, que é a economia fechada, tá? A economia fechada, o que ela vai dizer pra gente? Que o mercado brasileiro, infelizmente, por conta de muitos fatores, ele ainda carece de uma maior abertura internacional. Então, a regulação, a carga tributária, ela é horrível. E aí, com isso, acaba fazendo com que a gente não tenha tanta concorrência. Ainda tem a questão da burocracia, que acaba encarecendo e impedindo que, sei lá, novas tecnologias, barateiem os custos dos produtos aqui. Também tem outros dois pontos que eu acho importante destacar. Esses aqui, sinceramente, poucas pessoas observam, mas eu acho eles extremamente importantes, tá? Primeiro é que 40% da força de trabalho do Brasil, ela tá na informalidade. Então, se a gente coloca aqui a informalidade, ela é um problema, por que ela seria um problema, né? Então, você tem pessoas que trabalham por conta própria, que fazem bicos, que trabalham em aplicativos, só que essa pessoa ela não tem nenhum tipo de reajuste no salário anual. Ela não tem nada. Ela não tem dissídio, ela não tem, sei lá, FGTS, outras coisas, nada. E aí, quando a inflação ela sobe, essa pessoa simplesmente perde o poder de compra imediatamente, sem nenhum tipo de rede de apoio para conseguir, sei lá, renegociar seus ganhos. E também tem um outro fator aqui, que é extremamente importante também, que é o problema da carga tributária. Então, a carga tributária do Brasil, ela é terrível. E aí, a cada funcionário que o Brasil adotar, vai custar o dobro para a empresa. Simplesmente o dobro. E vários outros fatores também, como eu tinha falado. Aí, você adiciona isso ainda para o endividamento das famílias, aí você cria o caos. Então você pega todos esses motivos, você chega simplesmente na conclusão de que a gente vive num país maravilhoso. O Brasil, a verdade é que o Brasil tem muitas coisas boas. Eu gosto desse país. Eu não sei você. Eu amo o Brasil. Mas quando a gente olha tudo isso aqui, quando a gente olha a inflação, quando a gente vê esses pontos, dá um pouco de desânimo. Não sei você, eu fico um pouco desanimado. Mas eu acho que assim, no fim das contas fica claro que também se a gente ficar esperando a economia se ajustar sozinha, ou sei lá, que o nosso querido governo vai resolver tudo, isso é simplesmente uma ilusão. E aí o que a gente pode fazer para mudar isso? A gente pode fazer duas coisas. Você pode primeiro blindar seus investimentos contra a inflação de longo prazo, para proteger seu patrimônio, e aí onde você pode alocar dinheiro em ativos que são indexados na inflação. Como, por exemplo, títulos que pagam IPCA+, por exemplo. E o segundo, para você conseguir dar essa estilingada na tua renda, é se investir na sua própria produtividade, na sua qualificação. Foi o que eu falei, trabalhos mais qualificados, ou um conceito interessante que eu vejo hoje em dia, né? De que trabalhos manuais, eles estão ganhando mais força, tanto em países mais desenvolvidos, onde muitos brasileiros vão para lá e começam a ganhar bem,
né, trabalhos braçais, eletricista, pedreiro, encanador e vários outros. Ou você também pode se especializar em áreas que aqui no Brasil ainda precisa muito. A gente sempre vai precisar de pessoas que dominam, pra você ter ideia, ferramentas básicas, como, sei lá, o Excel, ou análise de dados, ou áreas muito específicas. E o conhecimento ninguém nunca vai conseguir tirar dele de você. O custo de vida, ele vai continuar sendo um desafio. Mas se você chegou até aqui, provavelmente você vai saber lidar com isso muito melhor. E se você curtiu esse vídeo, eu te incentivo a deixar o like, confere o formulário, você não vai se arrepender. Tá? De verdade, eu atendo diversas famílias, pessoas, eu amo o meu trabalho e é transformador. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!